Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre nutrição pós-cirurgia bariátrica. E a minha convidada é a Juliana Dantas. Ela é nutricionista, especialista em obesidade, cirurgia bariátrica e cardiologia. Ju, prazer te receber no podcast. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite. Feliz e honrada. Ah, imagina. Muito bom te rever. A gente trabalhou juntas no HCor, né, no check-up. Sim. Então, esse assunto é muito importante. A gente sabe que o trato digestivo é totalmente alterado, o processo de absorção, quando a pessoa é submetida a uma cirurgia bariátrica. Então, acho que é importante mostrar para as pessoas, explicar um pouquinho, que a gente tem dois tipos de bariátrica, né? Sim. E que um causa mais repercussões aí nessa dinâmica do que a outra técnica, né? Sim. Que é a sleeve e o bypass. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, como a cirurgia bariátrica tem a mudança da anatomia, né, do organismo. Então, o sleeve, que é a gastrectomia vertical, mexe só no estômago. Então, diminui só o estômago. E o bypass gástrico, em Y de Roux, diminui o estômago e o intestino, desvia o intestino. Então, nas duas técnicas, tem uma alteração, no começo, né, tem um pós-operatório de alteração de consistência. Então, que tem, né, vai iniciando lá da dieta líquida, depois pastosa, depois consistência normal. Muitos alimentos são proibidos nesse início para evitar com que o paciente passe mal, né? Porque tá todo aquele processo de recuperação da cirurgia, de cicatrização, diminuir a inflamação. Então, é importante seguir, né, esse passo a passo aí da evolução da dieta. E quanto a isso, para as duas técnicas é normal. Então, é a mesma, né? Então, vai passar pela fase líquida, pastosa e depois consistência branda. O que acontece? As duas técnicas têm alteração de absorção. Então, quando mexe no estômago, vai diminuir o ácido do estômago, o ácido gástrico. E esse ácido, ele influencia na absorção do ferro, por exemplo. Sim. E também no estômago tem as células da parede do estômago que produzem o fator intrínseco. O fator intrínseco, ele influencia na absorção da vitamina B12. Então, para quem fez só o sleeve, a gastrectomia vertical, já tem uma influência muito grande na absorção, tanto de ferro quanto B12, e de alguns outros minerais, também tem essa influência do suco gástrico, dessa redução. No caso do bypass, então, tem um impacto maior, porque além dessa mudança do estômago, também tem o desvio intestinal e de uma parte do intestino que tem uma absorção muito grande de muitos nutrientes. Então, impacta bastante aí na absorção, né, das vitaminas, dos minerais. Porque é importante, a pessoa que se propõe a fazer esse tipo de tratamento, ela tem que entender que ela vai passar a vida inteira vigiando, tratando, suplementando, né? Então, assim, é muito importante esse olhar. E aí a gente tem dentro da nutrição o que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. Então, acho que é importante para as pessoas entenderem o que é o quê. Isso tudo, né? Isso. Bom, a gente tem os nutrientes no geral, e daí são divididos em macro e micro, né? Então, os macronutrientes é basicamente o quê? Carboidratos, proteínas e gorduras. Esses são os macronutrientes. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Na cirurgia bariátrica, a gente presta muita atenção na ingestão de proteínas, dos alimentos fonte de proteína. Por quê? Porque com a perda de peso, principalmente nesse primeiro ano, que é uma perda mais ativa de peso, uma perda rápida, a gente sabe que quando perde gordura, na perda de peso, perde gordura e perde músculo, né? Então, para a gente evitar com que essa perda muscular, de massa muscular, seja muito elevada, então a gente tem que se preocupar com a ingestão da proteína, né? E não é essa onda de whey protein, essas coisas também, né? Também, mas eu digo que agora tá uma onda de alimentos proteicos, né? Que tudo é proteína, que virou moda. Não é. Na cirurgia bariátrica é essencial ter uma injeção maior de proteína. E daí, no caso do whey protein. O whey protein, ele é um suplemento de proteína que ele precisa ser utilizado. Por quê? Porque a gente não consegue atingir a necessidade só com a alimentação. Porque o estômago está menor e eles não conseguem ingerir grandes quantidades, né? Especialmente ali no começo, que come super pouquinho. Tem a parte da fase líquida, da fase pastosa, então precisa suplementar.
Daí, como suplemento, a gente tem o whey protein, que é o mais comum, que ele é do soro do leite, ele é o mais utilizado. Mas a gente também tem outros tipos de suplemento proteico, como o suplemento de colágeno, a base de colágeno, suplemento à base de proteína vegetal. Então, todos eles podem ser utilizados para a gente ajustar a ingestão da proteína. Entendi. E aí também a gente fala da questão que tem algumas vitaminas que são solúveis, né? Elas diluem, elas são, como que eu vou falar? Solúveis em gordura ou hidrossolúveis, que é solúvel em água, não é assim? Isso. E aí isso também tem um impacto aí na bariátrica? Como é que funciona? Tem um impacto justamente ali pela questão do local de absorção, que é desviado, ali principalmente no caso do bypass, né? E também no caso das vitaminas lipossolúveis, então as vitaminas lipossolúveis, elas precisam de gordura para elas serem absorvidas, né? No bypass, o bolo alimentar, ele encontra com os sais biliares, os sucos biliares e pancreáticos, mais rapidamente, falando de uma forma mais geral. E com isso também acaba influenciando na absorção de gordura, e daí vai interferir na absorção das vitaminas que são as lipossolúveis. É como se fosse assim, passa mais rápido, Isso, né? passa mais rápido. O bolo alimentar. Em vez de ficar um pouquinho no estômago, depois descer normal, aí vai passando, porque à medida que vai passando, para as pessoas entenderem, chega no estômago e vai passando, vai acontecendo as absorções necessárias, né? De acordo com cada parte do trato digestivo, né? Isso. E aí, no bypass, vai lá depressa. Vai mais rápido, e daí esse contato é menor com os sucos biliares e pancreáticos e acaba impactando na absorção das vitaminas. E quais são essas vitaminas? As lipossolúveis, né? Então, A, D, E e K. Entendi. E o que a gente vê mais comumente, que acaba impactando mais, assim, na prática clínica, que a gente vê com a diminuição dos níveis, é a vitamina D, que também a vitamina D já é no geral, né? Baixa para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Então, a vitamina D é muito comum, a redução, e também a vitamina A. Então, a gente vê níveis mais baixos, assim, nesse início do pós-operatório. Depois de um tempinho, assim, mais ou menos uns 3 meses, a gente começa a observar que essa vitamina A, ela vai diminuindo um pouco em grande parte dos casos. É porque a vitamina D, pessoal, é aquela do sol, né? Então, assim, tem gente que tem uma predisposição maior e menor de vitamina D. Isso. A gente sabe que os lugares onde tem menos sol, né? Se você comparar Nordeste, Norte com Sul, Sudeste, lá em cima, o pessoal tem mais vitamina D, porque eles estão mais expostos. E aqui a gente tem menos, lugares mais frios, né? Mas, de regra, na alimentação, não é tanto, né, Ju? Exatamente. E, às vezes, esses pacientes, eles já vêm com uma deficiência de vitamina D, né? Sim. Por conta também do excesso de peso, que tem essa questão do excesso de gordura que pode impactar também na absorção. Então, a gente está falando aqui do pós-operatório, mas o pré-operatório também é muito importante para corrigir qualquer tipo de deficiência, para quando o paciente for para a cirurgia e com os níveis normais, porque a chance de cair vai ser grande. A gente já gravou aqui, eu gravei com a Salete, sobre avaliação pré-operatória. Tá. Né? Porque a gente explicando a importância da pessoa estar pronta para uma cirurgia eletiva, já que é uma cirurgia programada. Se tiver uma anemia, corrige. Se tiver uma deficiência de alguma coisa, se tiver uma infecção. Então, você tem tempo, né? Isso. Então, você coloca o paciente na melhor condição. E na bariátrica, gente, é uma cirurgia bem complexa. Então, assim, o paciente faz endoscopia, né? O paciente faz exame de apneia do sono, faz ultrassom, faz função pulmonar. Exatamente, função pulmonar. Faz um monte de exame de vitamina, de função renal, de fígado, de tudo, né? Tudo. Então, você prepara esse paciente numa equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Porque você também tem que preparar a cabeça desses pacientes. Também. Né? Porque eles nunca mais vão comer. Principalmente quem faz o bypass, né, Ju? Nunca mais vai comer como antes. Exato. E se comer muito, vai passar mal. Vai. Porque você pensa, né? Igual a gente estava falando aqui dessa coisa de descer rápido. Sim. O bolo alimentar. Aí você vai lá e come uma coisa muito gordurosa, né? Aí desce rápido, aí tem todos esses transtornos. A gente pode explicar um pouquinho do dumping, né? Sim. O que é o dumping, que as pessoas passam mal aí na bariátrica, né? Mas falando um pouquinho ainda das vitaminas lipossolúveis, basicamente, então, é a A e a D. Que a gente tem mais deficiência. Que a gente encontra mais, assim, uma redução da A e a deficiência da D. Então, assim, os suplementos polivitamínicos, eles são obrigatórios no pós-operatório.
das duas técnicas, tanto o sleeve quanto o bypass, né? Porque, como você disse, ele nunca mais vai comer a quantidade que ele consegue e a absorção vai estar prejudicada sempre. Porque sempre. mesmo naquele que só mexeu no estômago, tem uma parte, né, que vai comprometer. Porque o estômago, gente, ele é assim, né? Ele faz ele é uma bolsinha, assim, uma voltinha. E eles tiram a parte maior, não é? Isso, o fundo ali. É, o fundo, que é ali que tem a absorção da B12, não é? Isso, daí tem ali aquela questão do que eu falei do fator intrínseco, que acaba absorvendo ali naquela parte do estômago, por isso que acaba prejudicando a absorção, né? E vai diminuir. Então, no sleeve ele fica mais retinho, o estômago, e no bypass fica uma bolsinha, né? Então, menor ainda. E por mais que eles não só que as necessidades continuam as mesmas ou até maiores, né? Algumas vitaminas a gente acaba as recomendações de suplementação é um pouco maior se a gente comparar com uma pessoa que não fez cirurgia, porque a necessidade é maior, né? A chance de a absorção é menor, então a chance de deficiência é maior. É maior. Então, porque você já está trabalhando no negativo, né? Exatamente, exatamente. E por mais que a pessoa faça uma alimentação saudável, equilibrada, por conta dessa questão da absorção, acaba impactando. É, porque assim, gente, quando você fala de uma deficiência, né, Ju? Assim, ou a pessoa não come, Sim. ou ela tem uma doença desabsortiva, uma síndrome desabsortiva, ou seja, um problema intestinal, inflamatório, né? Que atrapalha a absorção, ou uma cirurgia que causou esse dano, assim, né? Foi o que causou. Que comprometeu então, ali, que comprometeu. Né? Então, essa pessoa... Agora, quando você compara sleeve e bypass... O bypass vai ter que suplementar mais, na maioria das vezes, né? Ou não? Na maioria das vezes, sim. Tá. A quantidade, sim. Tá. Mas não quer dizer que o sleeve não tenha que suplementar. Sim. Porque é isso que as pessoas confundem muito. Né? Principalmente os pacientes. Eles falam, chegam na consulta achando, já com a cabeça que quer fazer o sleeve, porque o sleeve... Não precisa suplementar. Não precisa suplementar. Daí eu explico pra ele que não é bem assim. Vai precisar suplementar. Talvez... Porque assim, o que a gente faz? A gente faz uma suplementação de polivitamínicos, então com muitas vitaminas e minerais. E algumas vitaminas a gente já suplementa isoladamente. Então, por exemplo, a B12 e a vitamina D. Porque no poli não vai adiantar, vai ter pouco, né? Vai ter pouco. No polivitamínico vai ter pouco, a gente sabe que vai cair, que vai ter deficiência. Então, a gente já suplementa. Talvez o sleeve, depois de um tempo, pode ser que... Não precise tanto ter uma suplementação isolada, mas vai depender muito do caso também. Claro, né? Porque cada corpo é um corpo. Exatamente. Mas assim, B12 e vitamina D para suplementar além do polivitamínico, isso é meio básico. É básico, exatamente. Entendi. Exatamente. E quando a gente pensa nesse dumping, né, gente? Essa síndrome de dumping aí, a Ju vai explicar melhor. O que acontece? Porque como você mudou tudo, aí assim, acontece principalmente com o excesso alimentar, não é isso? Então, como você mesmo tinha falado, passa mais rápido, né? Então, o estômago tá menor, ele chega um pouco mais rápido, né, no intestino. Quando tem um alimento que ele tem uma concentração muito grande de carboidrato, de açúcar, às vezes mesmo até gordura, quando chega ali no intestino, daí tem uma reação hormonal, tem questão de insulina e vai gerar alguns sintomas que são desagradáveis. Muitas vezes uma sudorese intensa, às vezes taquicardia, às vezes uma moleza, sonolência. Parecendo uma hipoglicemia, né? Parecendo uma hipoglicemia, assim, mas passa sozinho. Né? Então, entre 10, 15 minutos, daí eu até falo para os pacientes, fica sentadinho, espera passar, que passa. Só que tem que ficar atento qual foi o alimento que causou. É muito comum sejam os doces, né? Os alimentos que tenham açúcar, eles têm uma facilidade maior de causar esse dumping. E daí, como evitar? Daí eu falo, não dá para saber se você vai ter ou não. Porque às vezes você pode até não exagerar tanto, mas pode acontecer, Exatamente, né? Porque daí também tem gente que tem dumping com arroz. Olha pra você ver, arroz, básico. E não tem com brigadeiro. É muito louco. É do organismo. Então, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, assim, tem uma chance, um risco aumentado de ter pós-cirurgia? Tem. Mas não é todo mundo que tem. E daí a gente só vai saber se a pessoa vai ter quando ela tiver. Sim. Entendeu? E assim, os pacientes falam, doutora, parece que eu vou morrer. Dá um negócio assim, dá uma sensação que eu vou morrer, assim, eu fico gelado. Às vezes, é como se fosse assim, quando a pressão cai muito, você fica gelado, né? Sono frio, pálido. Que também isso acontece quando você tem hipoglicemia.
e quando acontece isso daí. Porque quando é hipoglicemia, se a pessoa não comer, não passa. Isso, Né? isso mesmo. E quando é uma pressão baixa, se a pessoa deitar, colocar a perna pra cima, ou comer alguma coisa salgada, melhora. Exatamente. Né? Agora, isso daí não. Não. Não é porque vai comer sal, não é porque vai tomar água, não é porque vai comer um docinho pra melhorar a glicose, não é nada disso. Não. É simplesmente senta e espera que vai passar. Exatamente. Né? Pelo contrário, se comer alguma coisa ou Vai até piorar. beber água, pode piorar. Pode Entendi. piorar, É. entendeu? E tem muitos pacientes que têm diarreia. E pode ter, o dumping, às vezes uma forma do dumping se manifestar é diarreia também. Não é esse mal-estar louco assim, Não, mas é mais... às tem vezes diarreia. Entendi. Mas não ficam assim com diarreia crônica, não, né? A maioria dos pacientes. A maioria não. É Não mais fica. ali pontual mesmo por conta daquilo que comeu. Entendi. E então você já falou das principais vitaminas impactadas. E aí hoje a gente tem assim essa coisa de vitaminas, de tomar soro, né? Essa moda aí, que na verdade quem realmente precisa disso são poucas pessoas, Aham. né? Igual quando a gente pensa em suplementação, que a gente fala do idoso, né? Que não Sim, absorve tanto sim. mais as vitaminas, que já tem um trato, né, já mais limitado, ou porque tem uma doença intestinal, ou porque não tá comendo direito, Aham. né? Mas a maioria das pessoas saudáveis, que a gente fala rígidas, pessoal, ela não vai precisar tomar um soro de vitaminas. Sim. E hoje tá à moda essas clínicas. Até recentemente teve uma reportagem na televisão falando disso, Aham. né? E as pessoas ficam acreditando nesses milagres, assim, nessas coisas, né? Assim, Sim. que vai resolver a sua vida, Aham. né? Então, no caso da bariátrica, você vai ter indicações, porque, por exemplo, se você vai dar uma vitamina que ela é absorvida no estômago e você tirou um pedaço dele, vai resolver você dar uma B12 sublingual para esse paciente que tirou um pedaço do estômago, por exemplo? Ou essas pessoas que fazem bariátrica, necessariamente elas vão ter que receber uma B12 injetável? Então. Como é que funciona isso? O consenso, Cris, é suplementação via oral. Então, Entendi. funciona. Funciona? Entendeu? Funciona. Daí, Mesmo não tendo aquela parte do mesmo estômago. não absorvendo 100%, mesmo tendo a parte do estômago, o consenso é a suplementação via oral. E daí a gente tem os polivitamínicos, que é o padrão, e a gente pode suplementar isoladamente. Então, como eu falei, a B12, a vitamina D, às vezes o cálcio também a gente tem que suplementar isoladamente, principalmente para mulheres acima de 50 anos ou já na menopausa. Então, a gente tem que prestar atenção no cálcio também, né? Além da vitamina B, da vitamina D. E então o consenso é esse, é oral. Só que tem pacientes que eles acabam, mesmo com a suplementação oral, eles acabam evoluindo com uma insuficiência, né? Então a gente vê muito ferro, né? Então tem uma redução de ferro. E daí ele vai ter que fazer, não esses soros e tal, mas o ferro injetável. Ferro injetável, sim. Daí tem que fazer endovenoso. No caso de B12, às vezes também o paciente não responde a B12 sublingual, porque também é uma quantidade baixa, né? Se você for pensar. Sim, 1000 miligramas, né? O 1000 microgramas, 1000 microgramas, da B12. E daí vai ter que fazer intramuscular. Só que daí, no caso, é conduta médica só. A gente, como nutricionista, a gente não pode indicar nada injetável, né? Então, é só via oral mesmo. Até algumas vitaminas, minerais, dependendo de uma quantidade, a gente já não pode também. Né? Tipo um ferro, uma quantidade que aí maior. é considerado suplemento e o outro é considerado tratamento, Isso, né? Exatamente, Medicamentoso. já é um tratamento medicamentoso, né? Até mesmo citoneurin via oral, a gente já não pode, porque já tem a gente pode suplementar até 1000 microgramas, que seria o sublingual. Entendi, porque o outro é 5000, né? 5000, exatamente. Entendi. Tá. Então, é isso. Daí, vamos supor, também no começo do pós-operatório, daí ingestão super baixa ali com dieta líquida. E o paciente evolui com muitos vômitos. Que às vezes pode, assim, não é muito comum, mas às vezes pode acontecer. Como é que ele vai comer? Se ele tá com vômito? Exatamente. Daí, a primeira coisa que a gente pensa é a tiamina, que diminui a tiamina. Então, provavelmente vai precisar suplementar, fazer uma reposição endovenosa. Então, são mais nesses casos. Não é um consenso de que tem que ser injetável. Aí, tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo, é um acompanhamento individualizado. Exatamente. Porque o que funciona para um não funciona para outro. Exatamente. Quando a gente fala da vitamina, do ferro, né? A pessoa vai tomar ferro. Ela tem que tomar o ferro um pouco antes de comer? Não tem uma questão de absorção do ferro? Sim. Vamos explicar para o pessoal isso também? Tem a questão, e é importante sempre fazer a suplementação do ferro próximo da refeição,
né? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, para ajudar na absorção. E também longe de cálcio. Então, por exemplo, se a gente está suplementando com um polivitamínico que tem um pouquinho de quantidade de cálcio maior, então não pode colocar, tem que colocar separado. Ah, Para não entendi. ter, ou se estiver suplementando cálcio isolado também, daí tem que Fora ser da separado. refeição. Porque o ferro e o cálcio, eles competem na absorção. Entendi. Então, acaba que meio que um prejudica o outro, Tá. entendeu? A vitamina B12 não tem hora específica, né? Não. Porque é sublingual, Sublingual. qualquer horário a pessoa pode Isso, tomar. Isso. E esses complexo B, né? Que assim, é aquele combo, também tem alguma especificação, assim, de complexo B específico ou não? Não necessariamente, assim, tem o Tá. complexo B que pode ser utilizado. Das vitaminas do complexo B, o que a gente tem que prestar bastante atenção, como eu falei, a tiamina, em casos de ingestão mais baixa, o ácido fólico também. Então, na bariátrica, do complexo B, tiamina, que é a B1, ácido fólico B9 e a B12, que é a cobalamina, meticobalamina. Então, essas são as principais que a gente tem que prestar atenção. Às vezes, às vezes pode dar um polivitamínico, um complexo B junto, daí também vai variar muito do paciente. O que a gente tem que tomar cuidado é também não ficar suplementando muito uma vitamina que, mesmo entre elas do complexo B, elas podem acabar, pode acabar prejudicando também a absorção uma da outra, ou mascarando, né, quando a gente vai olhar nos exames. Então, assim, vai depender muito do paciente. E, normalmente, às vezes, as quantidades que tem nos polivitamínicos já é suficiente, de tiamina e do ácido fólico. Tá. Mas, às vezes, aí, dependendo de como for, dependendo dos exames, por isso que é muito importante também, né, quem fez cirurgia, fazer os exames, né, com uma frequência, principalmente ali no primeiro ano, porque a gente já vai detectando, tem algumas vitaminas para a gente detectar a deficiência quando está insuficiente, né? Quando a pessoa já está ali com um nível muito baixo. Então, fazendo periodicamente os exames, a gente consegue detectar essa deficiência e já suplementar conforme a necessidade. E existe assim, a gente vê vários polivitamínicos, mas existem polivitamínicos mais específicos para bariátrica, que a gente vê especificamente alguns nomes, assim, tem diferença? Tipo, você vai comprar um polivitamínico lá, qualquer um que você acha que é bom tomar, porque os pacientes muitas vezes, não, eu tô cansado, eu vou tomar um polivitamínico. Aí eu falo, isso não tem nenhuma recomendação científica. Sim. Muitas vezes, quando você tá com uma deficiência de uma específica, o polivitamínico, ele vai ter um pouquinho de tudo, né? Por isso que chama poli, né? Se você tiver com uma deficiência específica de B12, ou de B1, ou de qualquer que seja, se for um poli, às vezes não vai resolver. Se você tomar só aquela, resolveu. Sim. Mas a gente vê alguns nomes, assim, mais comuns da bariátrica. Qual que são essas diferenças, assim? Tem diferença. Assim, antigamente, eu comecei a atender bariátrica em 2011, faz um tempinho. Olha, já tem um longo caminho aí, né? E antigamente a gente não tinha específicos. A gente costumava suplementar com vitaminas para gestante, porque gestante sempre tinha vitaminas e minerais acima do 100%. Tipo uma concentração maior. Isso, acima do 100% de recomendação. Agora não, agora a gente já tem no mercado. Antes a gente só tinha fora também do Brasil. Mas agora no mercado tem vários tipos de suplementos específicos para bariátrica. E eles acabam dando prioridade para essas vitaminas que a gente falou, para são as mais comuns. Os minerais. E muitos deles também, eles têm os minerais quelados, que daí é uma forma do mineral que ele absorve melhor. Então quando é Entendeu? quelado é mais fácil. Isso. Daí ele absorve, é uma forma do mineral que acaba absorvendo melhor. E aí, no caso, por exemplo, fazendo uma extensão, então para o idoso, o quelado acaba sendo bom. É bom. Porque ele já tem mais deficiência pela Sim. própria idade, o trato já não tem aquela funcionalidade toda, Exatamente. né? Também tem a questão do ácido gástrico no idoso, que também já é reduzida, né? Que também acaba impactando na absorção dos nutrientes. Então, pode ser uma boa alternativa. Mas não pegar um polivitamínico para bariátrica. Mas tem outros tipos no mercado que a gente consegue encontrar, né? Sim. E assim, quando a gente fala de sintomas, assim, além desses sintomas mais comuns, assim, cansaço, fadiga, que pode ser tanto uma anemia, pode ser uma deficiência de alguns... Tem algum sintoma, assim, que seja mais específico, assim, na prática que você vê, assim, de algumas vitaminas, assim? Dormência.
Da B12, né? Da B12. Dormência nas mãos, às vezes nas pernas, é muito comum, pode acontecer por conta da deficiência de B12. Porque a B12, ela tá ali na bainha de mielina, né? Isso. Onde protege o nervo. Isso. Então, pessoal, por isso que acontece isso daí. E a B1? A B1, no caso da tiamina, é que também não é tão. Assim, Não tem muito sintoma. Não tem. Não é assim muito específico, é uma não coisa mais geral. Porque normalmente é mais agudo, assim. Pra pessoa ter uma deficiência de tiamina, ela precisa estar vomitando, entendeu? Ela precisa estar com a ingestão muito baixa. Então, daí já vai corrigir na hora. Então, a gente não tem uma queda da tiamina, entendeu? Inclusive, quando a gente dava muito plantão, a tiamina é dos alcoólatras, não é? Do que tá fazendo abstinência. Isso, né? isso. Eu me lembro que é o sorinho amarelo. Isso. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que é o sorinho amarelo que a gente dava no pronto-socorro. Os pacientes, assim, que tem já uma às vezes interna, é alcoólatra, que aí começa a fazer abstinência. Tem um fígado cirrótico ali, né? Daí ele tem uma influência também na absorção da tiamina, nesse caso. Eu tô me lembrando Só que daí é mais específico, né? E daí também acaba juntando com outros sintomas, né? E a K2? Assim, que você falou que a vitamina K, ela também é lipossolúvel. Isso. Né? Tem alguma coisa específica dela, assim? Geralmente nos polivitamínicos da bariátrica já tem essa na composição. Tem alguns suplementos de vitamina D que tem a K2. A K2, isso. E daí, de repente, pode ser uma opção também para entrar ali. Mas suplementar a parte, não vejo necessidade. Não vê necessidade, né? Só algum caso isolado, assim. Entendi. Bom, e eu acho que, assim, de tudo que eu acho que a gente poderia falar, você acha que tem mais alguma coisa relacionada à bariátrica, assim, no contexto, por exemplo, voltar a uma vida normal, assim, tipo, a pessoa vai depender também dessa condição da anemia, da fadiga, né? Porque a gente também quer que essa pessoa já volte à vida, já comece a treinar, sim. Né? Já vai voltando à vida aos poucos, porque senão também ela vai ficando ali, né, sem treinar, vai perdendo músculo. Existe, assim, uma recomendação, assim, não, depois de 3 meses de bariátrica, que ela vai estar comendo normalmente? Como é que funciona Só contar essa historinha aí para eles aí. Então, o primeiro mês é um mês de transição, como eu falei, da dieta. Começa líquida, depois pastosa, depois consistência normal. Até final do primeiro mês já começa a comer normal. Isso. Com 45 dias, daí vamos dizer que já pode comer uma comida, um bife, por exemplo, um bife grelhado, que é uma coisa mais seca. 45 dias. Uma salada crua, né, que já tem uma digestibilidade um pouquinho mais lenta. Então, já. Açúcar e doce, a gente segura um pouquinho mais justamente para evitar o dumping. Tá. Então, com 3 meses, fritura, depois uns 3 meses. 3 meses. E bebidas gaseificadas e alcoólicas, mais ou menos depois dos 6 meses também, pra gente evitar qualquer tipo de... O álcool, ele absorve mais rápido, né? A pessoa tende a ficar mais alcoolizada, né? Isso. O gás, ele pode... água com gás, qualquer bebida com gás, pode dar uma estufada, a pessoa se sentir mal. Então, por isso que a gente dá um tempo para ir introduzindo. Então... Mas assim, conforme o tempo for passando, como é feito por videolaparoscopia, ela tem uma recuperação rápida, né? Porque não abre, gente. Quando faz por vídeo, aqueles pontinhos na barriga, né? Então, assim, corta menos, tem menos resposta inflamatória. Isso. Então, a recuperação é melhor. Isso. Né? E daí tem que fazer tudo direitinho, né? Então, tem que se alimentar direitinho, tem que tomar as vitaminas, tem que tomar os suplementos de proteína. E daí a pessoa consegue ir voltando para sua rotina normalmente. Então, teoricamente, depois de 1 mês, 45 dias, a pessoa já pode começar uma atividade física, né? Mesmo que seja leve, né? Sim. Nesse contexto. No começo se sente, assim, a grande maioria dos pacientes, eles sentem um pouquinho mais fracos, né? Sim. Mas é um pós-operatório, né? E também, às vezes, a hidratação não tá muito boa, então fica ali com o começo de desidratação naquele início, daí se sente um pouquinho mais fraco. Mas, normalmente, assim, depois é só se tiver alguma deficiência, ou das vitaminas complexo B. Que a gente não falou, da queda de cabelo, né? Tem muitos pacientes falam isso, então, principalmente a mulher, né? Porque... Isso, a alopecia, que é a queda de cabelo, ela é muito comum, principalmente próximo ali dos 3 meses, mas é porque... primeiro porque tem essa queda, essa perda muito brusca de peso. Então, isso acaba impactando, não tem jeito, né? E é o eflúvio telógeno, que tem todas as fases lá de crescimento do fio, de queda do fio. Então, e a própria baixa ingestão, né, das proteínas, de algumas vitaminas. Então, assim, se fizer
a chance de ter alopecia, ter a queda de cabelo é muito grande. Mas se você fizer tudo direito, se você fizer tudo direitinho, minimiza, exatamente. A gente consegue controlar. Entendi. Então, comendo direitinho as proteínas, tomando suplementos de proteína e as vitaminas. E fazendo os exames para ver se tem ou não alguma deficiência. Porque não necessariamente se suplementa, não vai ter deficiência, né? Exatamente, porque é o que você falou. Às vezes, mesmo suplementando, aquele lá vai ter que tomar injetável, o outro não. Exatamente, né? Exatamente. E assim, pensando na cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia de alto risco, né? Ela fica numa categoria de médio risco. Né? Se você for considerar, assim, o tamanho da cirurgia, não é cirurgia vascular, é por vídeo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, depois da bariátrica, como tem uma perda grande de peso, a gente pode ter pedra na vesícula, né? Isso, pode Mas se a pessoa emagrecer muito também, sem bariátrica, também pode ter pedra na vesícula. Porque o emagrecimento rápido, isso também pode acontecer, né? Isso. Tem alguma outra coisa que você vê, assim, com mais frequência? Olha, tem então a questão da pedra na vesícula, tem o que a gente falou do dumping, e além do dumping, pode ter a hipoglicemia reativa. Ah, hiporreativa. Só que nesse começo do pós-operatório é mais comum o dumping. E depois de um ano, pode acontecer de ter, é mais frequente ter, não todos, a mesma coisa, não é todo mundo. Eu não sei ao certo o percentual que pode ter, mas pode acontecer de ter hipoglicemia reativa. Entendi. Entendeu? E daí também, mas assim, normalmente, seguindo as orientações nutricionais, fazendo tudo direitinho, dá para controlar tranquilamente. Eu falo que é o seguinte, depois que o paciente faz bariátrica, ele vira amiguinho da sua nutricionista. Com certeza. É uma parceira de vida. Com certeza. Não dá. Não dá para largar. Né? Não dá para largar, porque assim, são as fases, aí vamos supor que esse paciente começa a virar chave, vai pro esporte, né? Que a gente vê muito. Sim, né? E aí ele começa a ir pro esporte, aí ele vai gastar mais, aí ele vai ter que, né? Então, assim, não tem jeito. Então, são decisões que você faz pra vida. Exatamente, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que a gente, acho que a gente falou de tudo aqui. A gente começa a se empolgar, né? Vai puxando um assunto, puxando outro. Mas eu acho que a gente deu uma geral no como é a cirurgia, as principais atenções que a gente tem que ter nos pontos. Isso. Você acha que tem alguma outra coisa que a gente não falou, que você gosta de recomendar aos pacientes, ou quem está nesse processo de bariátrica, assim, de pensando em fazer? Porque, assim, hoje, a bariátrica começou a perder um pouco de espaço, né? Por causa dessas canetas emagrecedoras, que as pessoas chamam, mas são medicamentos sensacionais para tratar a obesidade, com segurança cardiovascular, né? Nós, cardiologistas, a gente tem usado muito, porque também não tem endócrino suficiente para tratar tanta gente, né? Em parceria com vocês, porque a gente faz aquele combo, né? Sim. Mudança de estilo de vida, alimentação, exercício, o medicamento, que faz parte do tratamento da obesidade, né? Então, a bariátrica começou, assim, ficar um pouquinho mais de lado, né? Mas sempre vai ter espaço, porque são vários contextos aí, né, que vão indicar a bariátrica. Mas assim, tem alguma coisa, assim, que você acha que temos que falar mais, ou alguma coisa que você gosta de... Assim, a obesidade é uma doença complexa, né? Sim. Então, assim, da mesma forma que ela tem muitos fatores que acabam influenciando nesse ganho de peso, também tem muitos tratamentos, né? E um tratamento sozinho, ele vai precisar de um tratamento multiprofissional, não vai ter jeito. Né? Então, a cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento cirúrgico. Mas ele vai ter que acompanhar com toda a equipe. Se ele quer fazer um tratamento clínico com medicamento, também tem que acompanhar com toda a equipe. Para ter o sucesso. Então, não adianta falar, eu tomei remédio e não deu certo. Mas como que você tomou esse remédio? Você tomou um mês e parou. Não adiantou nada. Ou, fiz a bariátrica, fiquei doente. Você tomou a suplementação? Você fez os exames? Você foi no médico? Você foi no nutricionista? Um psicólogo? Então, assim, qualquer tipo de tratamento que seja para obesidade, você tem que fazer um acompanhamento. No caso da bariátrica, tem que ser pré e tem que ser pós. Porque o pré tem que te preparar. Então, quando você faz um tratamento certo, um acompanhamento pré-bariátrica certo, o profissional vai te falar tudo o que pode acontecer e vai te dar as soluções, para minimizar todas as coisas. Exatamente. E daí dá certo, né? Mas assim, tem a parte do profissional, tem a parte da técnica cirúrgica, tem a parte do medicamento, mas a pessoa principal é o paciente. Eu brinco, né? Me ajuda a te ajudar. Isso. E eu costumo brincar o seguinte, não tem jeito de fazer certo e dar errado, gente.
Simples assim. Se você faz tudo certinho, às vezes é mais difícil para um, é menos difícil para o outro, é mais Sim. complexo uma reposição de vitaminas, uma suplementação que você precisa, mas dá certo. Exatamente. Às vezes o seu caminho é um pouquinho mais longo para chegar lá e o do outro é mais curto, vamos dizer assim. Exatamente. Mas não tem jeito. É. Se você faz o que tem que fazer, né? Então, eu acho que a gente falou bastante aí e eu gostaria de agradecer imensamente o seu conhecimento, eu que agradeço. a sua experiência, né? E nesse campo que a gente ainda tem muitos, né? Assim, muitas pessoas submetidas e que, mesmo que operaram e deu certo, tem essa vigilância do reganho de peso. A gente já fez aqui podcast sobre obesidade, né? A gente vai catar sempre. Então, agradeço muito. Se você quiser falar suas redes, deixar aí os seus contatos para as pessoas ficarem à vontade. Obrigada. Primeiro, também eu que tenho que agradecer pelo convite, eu adorei. Foi muito legal o nosso bate-papo. Eu acompanho você, né? Então vejo também os outros profissionais que vieram aqui. Queria agradecer a todo mundo também. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Então, o meu Instagram é julianadantas.nutri. Daí também dá para me encontrar no Facebook, no LinkedIn. Eu fico à disposição. Tá ótimo, Tá Ju. bom? Então, nos encontramos em outros momentos para falar, às vezes, de outros assuntos. Porque o que Com mais tem certeza. assunto na nutrição, estilo de vida, promoção de saúde, longevidade, né? Com certeza. Que é o que a gente busca e quer que os nossos pacientes também busquem, né? Exatamente. Com o nosso auxílio, com a nossa orientação. É. Porque a gente quer que tudo dá certo, né? Quando chega assim, tudo bacana, a gente fala, ai, gente, que sucesso, né? A gente fica assim, Exatamente, orgulhosa, fica feliz, exatamente. ganha o dia, ganha Com amanhã, certeza, não é? com certeza. Então, muito legal. E Então, sempre procurando informação num local certo, né? exatamente, porque hoje Com profissionais, né? profissionais, pessoas que estão ali preocupadas em levar um conhecimento, mas nada substitui você ir ao médico, ir no nutricionista, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, o personal, se você vai treinar. Isso, exatamente, isso, né? tudo isso, exatamente. Então tá bom, gente. Obrigada. Então ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Obrigada. Quanto deu?